é desafiador. A tecnologia e a inovação são grandes aliados nesse processo. Fundado em 1972, o Instituto oferece soluções tecnocientíficas dentro de um vasto portfólio para a indústria coureiro-calçadista de componentes, EPIs e têxtil. Serviços de ensaios nos laboratórios de biomecânica, físico-mecânico, microbiologia, análise de substâncias restritas, segurança, certificações e reconhecimentos dos serviços, consultoria industrial e técnica para a capacitação e desenvolvimento de projetos e pesquisa através do Núcleo de Inovação Tecnológica IBTEC. Além de disseminar o conhecimento através de artigos técnicos e científicos, o Instituto realiza também eventos que promovem a difusão da informação em um ecossistema inovador. Através de uma equipe multidisciplinar qualificada, contribuímos para agregar valor e diferenciar a indústria brasileira no mercado global, entregando esses benefícios ao consumidor final. Vamos juntos construir o futuro. IBTEC. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para o nosso happy hour do dia de hoje. É uma satisfação estarmos aqui para falarmos de um tema tão relevante para a indústria calçadista, que são as feiras de negócios. Eu sou Karen Becker, gestora comercial do IBTEC, o Instituto Brasileiro de Tecnologia. O IBTEC possui um complexo de laboratórios que atendem à indústria de equipamentos de proteção, calçados, luvas e vestimentas, a indústria têxtil e o setor coureiro calçadista, onde nós nascemos e construímos a nossa história. O nosso happy hour é patrocinado por Colorgraph, Covestro, Killing, pelo grupo Stickfran, Mercator Feiras, Zaoneiro, Solvay Group Rodia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer 2 convites a vocês. Curtam as nossas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos pelo Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E o segundo convite o nosso happy hour sempre teve a característica de ter como ingresso, solicitar 1 quilo de alimento. Agora que nós estamos no digital, nós nos tornamos um ponto permanente de coletas de alimentos. Então, se você quiser nos enviar sua contribuição, ou então compartilhe aí, auxilie as instituições perto de você, porque afinal, fazer o bem faz bem. Nessa noite de hoje, nós vamos conversar com 3 personalidades do mundo de feiras do Brasil, Então, queremos dar as boas-vindas a eles, começando então pelo senhor Abdala, Jamil Abdala. Boa noite. Boa noite, Karen. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. É um prazer estarmos envolvidos numa discussão, em conversação a respeito do nosso setor de calçados. E é muito bom estar com vocês e que façamos um excelente evento. Seja muito bem-vindo. Chamamos, então, o senhor Márcio Jung. Bem-vindo, Márcio. Boa noite, Karen. Boa noite, Abdala, Fred, as pessoas que estão nos assistindo aí. É uma satisfação aí poder participar desse momento e poder aí a gente bater um pouquinho de papo aí a respeito desse momento importante que nós estamos vivendo. Certo. E também chamar aqui o seu Frederico Plett. Boa noite. Boa noite, Karen. Boa noite, Abdala, Jamil Abdala. Boa noite, Márcio. Quero agradecer a oportunidade de conviver com esses ícones das feiras brasileiras e estar aqui, podermos, e até parabenizar vocês da IBTEC pela iniciativa de nós poder estar tendo um bom bate-papo, porque o setor está precisando muito de todos nós, de todo mundo, uma união para uma venda bem melhor dos sapatos. Bacana, muito bem.
Então, apresentando os nossos palestrantes, debatedores da noite de hoje, nossos convidados, o senhor Abdala, Jamil Abdala, é engenheiro elétrico por formação, presidente da Francal Feiras, ingressou no setor de calçados como diretor dos calçados Pestalozzi, uma fábrica da Fundação e do Educandário Pestalozzi. Em 1980, tornou-se sócio da Francal Feiras, onde ocupou a presidência em 2 oportunidades, de 1986 a 1994 e de 2000 até o momento. O senhor Frederico Plech, que é presidente da Mercator Feiras e Eventos, faz parte do setor coreiro calçadistas há 50 anos, dos quais 40 atua no segmento de feiras. Criou a Mercator Feiras e Eventos em 2003, que é promotora da SIC, da 0 Grau e da 40 Graus. E Márcio Jung, que é diretor-presidente da FENAC, Feiras Conectam, é formado em comunicação social pela Universidade Fevale, atuou por 8 anos como diretor executivo do grupo Arezzo & Co, trabalhou em distintas áreas do segmento calçadista, no mercado nacional e no mercado internacional, e também possui uma empresa de consultoria empresarial. Então, para começarmos a noite de hoje, vamos falar, a respeito desse desafio global que surgiu para todos nós, com formas, buscando formas novas de realizarmos os nossos negócios, Hoje se fala muito do novo normal. O que isso representa para as feiras de negócios? Quais são as oportunidades que surgiram neste novo cenário? Quais as estratégias de cada uma das feiras em 2020 e daqui para frente? Como se adaptar a esse novo cenário? Mas antes da gente falar sobre tudo isso, a gente gostaria de ouvir um pouquinho da história de cada uma das feiras. Então, podemos começar com o senhor Abdala. Bom, Márcio, meu amigo, Fredão, meu amigo, é um prazer estarmos juntos novamente, embora virtualmente, e tenho certeza que estamos aqui unidos para fazermos o melhor para a nossa indústria de calçados, coreiro calçadista. Muito bom. A Francal, ela completaria este ano a sua 52ª edição. Nós iniciamos as nossas operações lá na cidade de Franca, no ano de 1978. Fizemos a nossa feira na cidade de Franca, onde eu nasci, durante vários anos. Em 1982, nós viemos para a cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, a gente fez a nossa feira e também, dentro do profissionalismo, dentro da capacidade e da simplicidade da nossa diretoria, do nosso conselho, a gente foi angariando simpatia de outros setores da economia brasileira. Além da Feira de Sapato, no ano seguinte que já estávamos aqui em São Paulo, veio a Associação Brasileira das Indústrias de Brinquedo, a ABRINC, e fizemos a primeira feira de brinquedos ABRINC, e que hoje, o ano que vem, irá completar 38 anos. 38 anos que a Francal vem administrando essa feira, e hoje nós trabalhamos com em torno de 16 setores da nossa economia. Obviamente, a gente tem no nosso DNA o sapato, o carinho, porque aí foi onde nós começamos tudo. O nosso princípio é muito simples e objetivo: gerar oportunidade de negócio, não só para os nossos expositores, como também para os visitantes. Esse é o nosso DNA. E veja, isso tem uma razão de ser, porque quando começamos lá na cidade de Franca, no ano de 1968, na verdade, a gente começou a fazer feira para nós, fabricantes de calçados. E nós fazíamos a feira no sentido de nós pudéssemos vender mais sapato, produzidos na nossa cidade e também de outros setores, enfim, e para divulgar também o nosso setor de calçados. Quando mudamos para São Paulo, trouxemos esse DNA com a feira de calçados da Francal, mas esse DNA nós também ficamos embutidos neles
com todos os outros produtos que nós lançamos, com os outros 15 setores que a gente lançou. Consequentemente, a gente somos promotores de feiras, mas, sem dúvida alguma, nós somos com objetivo, fazemos com objetivo principal, perdão, que é gerar negócios para os setores que nós estamos envolvidos. Esse ano foi um ano totalmente diferente, não é? Das 16 feiras que iríamos fazer, fizemos apenas uma feira, que foi logo no início de março, a Feira de Abrim, que fez a sua 37ª edição. Então, consequentemente, a gente tem muito orgulho de estar há 52 anos envolvido no setor de promoção de eventos e trazendo para os setores com os quais nós estamos envolvidos produtividade, geração de emprego, geração de riqueza e, consequentemente, desenvolvendo um bem para a economia brasileira. Então, é com muito orgulho que estamos, nesses 52 anos, cumprindo esse nosso objetivo. Certo, muito bem. Márcio, fala um pouco para a gente da FENAC. Então tá, primeiro agradecer e dizer que me sinto muito feliz por estar junto com essas duas pessoas que os nomes representam muito na história dos eventos calçadistas, não são ícones, como disse antes o Fredão, mas pessoas que se misturam com essa história e para mim, podendo ter essa oportunidade junto aí, é uma satisfação enorme aí. E, além do mais, pessoas queridas, né, muito, muito receptivas. Quando eu entrei há 4 anos atrás nesse segmento, abriram as portas para mim e tiveram a paciência de, em todas as minhas dúvidas que eu pude perguntar a eles e pedir ajuda, eles sempre foram prontos a colaborar, e aí eu já aproveito para deixar público esse agradecimento. Ao IBTEC aí pela oportunidade, no nome do Paulo Gripper, né? E, enfim, a FENAC, uma empresa que está fazendo 60 anos o ano que vem. Em 63 teve a primeira Festa Nacional do Calçado e, até pelo nome dela, todo mundo reconhece a FENAC como uma feira ligada quase que exclusivamente ao setor calçadista. Nós entramos nessa história em janeiro de 2017, com uma equipe nova, tentando fazer que essa empresa crescesse para que ela pudesse continuar sendo referência com uma feira tão grandiosa como a FIMEC, que está aí há mais de 40 anos, com muito sucesso e sendo indutora aí da economia do setor coreano calçadista. Talvez o grande encontro de todos os setores coreano calçadista seja anualmente na FENAC, pelo menos um deles, da América do Sul e talvez do mundo. Mas a verdade é que, para que a gente deixasse a FENAC pronta e forte para continuar neste caminho do calçado, nós tivemos que aumentar o número de feiras e tornar uma FENAC múltipla nos setores da sua atuação. E aí, então, além da Feira da Loucura dos Sapatos, que nós já tínhamos, e a Sul Beleza, nós criamos, então, a Sul Serve, a Reparasul, a FEIPET, adquirimos ela e estamos, então, implementando. E ainda 2 festejos, que é o Festival de Cervejas Artesanais, que está incluído na Loucura dos Sapatos, e também o FENAC Festival, que também é um evento de diversão. Aumentamos o número de feiras, otimizamos as existentes, né? E trouxemos também para a FIMEC algumas atrações, né? Principalmente o Fórum FIMEC, que acabou balizando também a nossa maneira de fazer feiras em todos os outros segmentos. Ter conteúdo relevante, importante, interessante para o setor que a feira está envolvido,
foi para nós uma pedra mexida de extrema importância que trouxe o sucesso também das outras feiras. Isso foi, além do fórum, né, a gente teve um estúdio FIMEC também, que a gente remodelou, deu importância, modificou os locais, e aí falando disso para o público coreano calçadista, que muito bem conhece a FIMEC, e também, junto com o IBTEC, o Coelho Consultoria, fazer a Fábrica Conceito, que hoje é um evento dentro da FIMEC extraordinário, né, que faz com que seja uma atração que movimente pessoas de diversos lugares da América do Sul e, por que não dizer, do mundo, como um evento extremamente importante dentro da FIMEC. Então, essas mudanças que foram promovidas foram na intenção de tornar a FENAC uma empresa importante e que não tivesse apenas uma grande feira já consolidada, de 40 anos, mas sim uma série de feiras que pudesse sustentar esta empresa de maneira perene. O que nós conseguimos fazer nesses últimos anos, né, tornando uma empresa que dá lucro, uma empresa que consegue resultados e uma empresa que conseguiu se expandir num mercado bastante difícil. E aí, então, vem essa situação sanitária, de saúde, e nos pega aí num momento muito difícil, né? Uma situação muito difícil para todo mundo e não está sendo diferente para nós. Esperamos aí, tivemos já uma experiência da FIMEC, que a gente vai contar daqui a pouco um pouquinho, e, bom, já tomamos o primeiro choque, né? Acho que conseguimos sair mais ou menos bem, e vamos ver aí para frente aí o que nós podemos aí, em conjunto com todos aí, unidos aos outros promotores de feira, a gente pode fazer aí na sequência. Joia, obrigada, Márcio. Fredão, conta um pouco para a gente da Mercator e dessas três feiras aí. Com muito orgulho. É uma coisa que eu acho que eu amo mais a Mercator do que quase a família, porque eu gosto demais. Vai apanhar quando chegar em casa, hein? Não, todo mundo sabe que todo mundo vibra comigo. Bom, eu, em 1999, fui procurado por dois amigos, eu tinha acabado de sair de FENAC, e estava dias após dias, eu tinha facção, tinha outras coisas, eu sempre fui representante de calçado, mas gostei demais desse mundo que eu sempre digo, a gente trabalhar com feira, eu não tomo nada da minha vida, não tomo nada de álcool, mas é que nem cachaça. Termina a feira, nunca mais, sempre. A gente fica meio bêbado dentro de fazer feira, tanto que eu particularmente gosto. Foi procurado por fazer feira de negócio, turismo, negócio, Gramado, pensei no fim do mundo. Aí fui lançaram ela numa feira francal em São Paulo. Eu fui lá ver o que era isso. Aí vi a data, futuro, foi. E começamos, devagarinho, fazendo a feira, com muito problema, longe de aeroporto, longe, enfim, de tudo. A única coisa que tinha a nosso favor, a palavra Gramado, que por si só, turisticamente, trazia. Bom, aí se começou se alinhavar o que é que nós, da Mercator, trabalhamos em cima de um tripé, que é turismo, negócios e muita informação. Turismo foi muito fácil, o Gramado se vende, foi. A feira foi muito difícil. Batalhamos muito, tivemos muito, porque a gente conversa muito com o lojista, quer saber, porque a gente quer fazer coisa para o mercado. Aonde foi que tivemos a oportunidade de nos reunir com o sindicato de Três Coroas, e eles, por si só, chamaram. Eu fui lá vender o que era assim, qual é a possibilidade, e ali eles se unimos
e fizemos, e eles sempre foram o grande parceiro. Eles são as pessoas que eu sempre digo, que me dizem qual é a data, qual é o horário, e nós lutamos muito pelo mercado. E nós, sempre, e o grande coisa que a Mercato usa e a Busa faz, é o tratamento, principalmente de todo que é o lojista, que é o que paga toda essa conta. E é o nosso cliente que a gente trata da melhor forma possível. Passando por essa fase, a gente foi crescendo, e agora nós entramos na era da informação, que faz uns 3, 4 anos, nós começamos com uns papos legal, domingo de noite, dá mais... E que o lojista, por todos eles, por si só, preciso, necessito, e aí eu vejo que com isso eu consigo trazer mais fácil um lojista. Dando informação, feira, turismo, a coisa se agrega, né? E chegamos e hoje estamos aí com muito orgulho, estamos numa feira não mais tão pequena, um pouquinho grande já, estamos disputando e fazendo bastante coisa para o principal, que é o lojista. Este eu tenho que tratar muito bem, porque ele me compra o sapato, comprou o sapato da minha cidade, todo mundo, como diz a minha mulher. Bom mesmo é quando todo mundo vai bem, daí estamos todos alegres. Isso aí. Pessoal, enviem perguntas pelo nosso chat, que no final da nossa live nós responderemos as que for possível, né? Lembrando, então, que o nosso Happy Hour é patrocinado pela Color Graph, Covestro, Killing, Mercator Feiras e Eventos, Zaoneiro, Grupo Stick Fran e pela Ródia Solvay Group. Bacana ouvir vocês falando, contando as histórias das feiras e vendo como de verdade as coisas se conectam, né? Hoje a gente está vivendo em um mundo um pouco diferente, e cada um vai reinventando de alguma maneira, da sua maneira, né, as coisas para que consigam encontrar soluções diferentes, né? A FIMEC desse ano, Márcio, ela teve início, ela aconteceu bem no início da pandemia no Brasil, né? E vocês tiveram que criar um protocolo, fazer um protocolo de segurança, pensar em como oportunizar um ambiente seguro para que os negócios pudessem acontecer. A FIMEC sempre foi uma feira de muitos negócios, de muitos fechamentos, de muitas visitas. A gente imagina como foi tenso esse momento para vocês, de criar esse protocolo, quando ainda no mundo inteiro não havia um consenso do que fazer, né? Conta para a gente como foi essa experiência. Foi um momento bem interessante, não só da FENAC, mas acho que da vida de todo mundo aí, que nós, em janeiro, imagina que uma feira desse tamanho, ela começa imediatamente após o término dela, a edição do ano seguinte ela inicia, né? Primeiro, fazendo as avaliações do que pode ser melhorado e o que de resultado se obteve e qual a satisfação que tiveram com a feira realizada. Nós, no início de janeiro, nós estávamos extremamente preocupados, mas com o ataque que foi feito no Irã e que culminou com a morte do general aquele lá. E era essa a nossa preocupação. Nossa preocupação logo bem nos primeiros dias, não tinha nada a ver com um problema que veio após bater nas nossas portas. Na verdade, não bateu, arrombou as nossas portas, né? E qual foi a primeira atitude que nós tomamos já no mês de janeiro? Covid na China, começou as informações a vir de maneira passando cada vez mais fortes, a gravidade foi se avolumando, foi se tornando mais grave o problema. Então, nós resolvemos, já que era uma situação isolada,
falar com o nosso expositor chinês, já que a FIMEC não recebe visitantes chineses. Eles vêm como expositores para vender. Nós temos muito pouco visitante chinês, né? Então, a medida foi, bom, vamos abrir mão desse expositor, mas não tem como, não vai ter ambiente, porque naquele momento a preocupação maior das pessoas era ter contato justamente com as pessoas que vinham da China. Então, junto com o nosso departamento comercial, aí tivemos um trabalho duro, ruim, muito ruim, as conversas para chegar num acordo para que esses expositores chineses não viessem. Evidentemente, abrindo mão de receita nesse momento, né? Então, foi uma decisão difícil, mas que nós não tivemos nenhuma dúvida que deveria ser tomada. Quando começou a chegar perto, passados os dias, nós, então, contratamos um médico infectologista para conversar a respeito e para nós tomarmos pé do que poderia ser feito de diferente para enfrentar essa situação, que, na verdade, as outras feiras, tinha feira na Europa acontecendo, com um aviso na entrada lá, que, olha, tomem cuidado, nada de a mais sendo feito para que as feiras tivessem uma biossegurança, vamos chamar assim, que é uma palavra que aprendi depois, né? Então, a gente contratou o médico infectologista, Renato Cassol, bastante experiência na rede hospitalar em Porto Alegre, para que a gente montasse este plano. Bom, iniciou-se a montagem de um plano que fosse no momento que extrapolasse qualquer situação de segurança, qualquer evento no Brasil ou até mesmo nos aeroportos brasileiros, né? Nós tínhamos uma coisa clara: nós temos que fazer tudo o que se tem de recurso para que a gente possa fazer uma feira segura. E aí começa a situação da Itália. A Itália começa a ser o epicentro na Europa, nós com diversos expositores, e aí sim visitantes italianos, e, de novo, conversas com os expositores para que usassem suas equipes brasileiras ou internacionais, mas que os italianos, então, não viessem. Não foi nenhum nem dois clientes nossos que bloquearam, então, a vinda dos seus expositores. E aí a situação foi mais em cima da feira, e a gente conseguiu também evitar a vinda de italianos. Italianos que vieram na feira, de nosso conhecimento, são italianos que moravam no Brasil já e que estavam aqui, assim como nós tivemos agora, acho que 3 chineses, mas todos eles moradores do Brasil. E aí, então, nós tivemos que o enfrentamento foi feito da seguinte forma. Naquele momento, quando abriu a FIMEC, nós tínhamos 34 países que haviam transmissão comunitária. E isso, transmissão comunitária era o termo do momento, né? Quais os países que estão nessa condição? Bom, se estão nessa condição, nós temos que ter um cuidado diferente do que os outros que não têm transmissão comunitária. E aí, então, começamos a feira com uma série de situações. Primeiro que nós fizemos, ao invés de simplesmente ter dispensers com álcool gel, que já havia sido uma atitude tomada anos atrás, na época do SARS, se eu não me engano, em 2002, ou por aí, já havíamos tomado essa atitude na FENAC de ter dispensers de álcool gel por toda a feira. E nós, então, mandamos confeccionar sachês de álcool gel para, além disso, as pessoas que entrassem tivessem consigo um sachê para que, se não chegasse próximo de algum dispenser de álcool gel, pudesse fazer uso desse sachê imediatamente após uma necessidade. Então, veja que isso já, na época,
não era uma coisa assim que estava de forma comum e generalizada como segurança. Então, a gente também foi um momento de extrapolação, né? Bom, e aí? Quem vem de fora? Montamos um container com um médico para que todas as pessoas que viessem desses 34 países passassem por esse container antes de entrar e elas tivessem praticamente uma consulta, né? Porque elas eram auscultadas, era tirada sem a maquininha ainda, que hoje está tão fácil, né? Em qualquer lugar, qualquer ambiente tem essa que nem uma pistolinha, né? Que consegue verificar a temperatura humana. Nós ainda tirando de outras maneiras, com termômetros, e o cara passava por um exame clínico, quem viesse de outro país, e aí sim liberado para a entrada na feira. Veja bem que isso nem em aeroportos das pessoas que entravam no Brasil tinha esse cuidado. E nós fizemos uma situação que, até no momento, as pessoas que foram submetidas a isso acharam extremamente antipáticos. Hoje está tudo bem, né? Qualquer atitude que é feita para minimizar a transmissão do vírus, ela é bem vista. Naquele momento, não. E, mesmo assim, a gente foi firme na colocação disso. Aumentamos a contratação de UTI móvel, né? E, principalmente, aumentamos a equipe de higienização dentro da feira para que não de tanto em tanto tempo fossem limpos. Simplesmente nós colocamos pessoas dentro dos banheiros para que cada pessoa que entrasse nos sanitários, esse sanitário imediatamente era limpo. Então, nós tivemos que aumentar bastante o número de pessoas. Além disso, lugares que as pessoas tocavam muito, que nem corrimãos, maçanetas, a gente deixou as pessoas higienizadoras no local fazendo a higienização constante. Então, passava uma pessoa, subiu as escadas como no corrimão, já ia atrás limpando com álcool gel. Então, esse tipo de atitude foi feita e nós tivemos, graças a Deus, nós trouxemos uma série de delegações de fora do país, todas elas nos relataram que nenhuma das pessoas que vieram com elas contraíram o vírus. E, durante a feira, a FIMEC, apesar de alguns relatos que depois foram desmentidos, né, nós não tivemos casos de contaminação dentro da feira. Ou seja, tivemos um momento difícil, vivemos, sim, a feira durante a pandemia. O primeiro caso no Rio Grande do Sul foi exatamente no dia 10, no dia que começou a feira, né? No dia anterior que começou a feira, desculpa. E aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, o primeiro caso foi somente no final do mês, passado mais de 15 dias da realização da feira. Mas, sim, foi um momento difícil, a equipe toda ficou constantemente de prontidão, trabalhando na execução de um plano que desse uma condição que fosse seguro para todos, né? Inclusive, a alimentação não foi permitido, somente em pacotes fechados, né? Não foi mais permitido a colocação de alimentação, que isso era muito natural e comum, né? As pessoas pegando, enfim, amendoinzinho, finger foods, né, que tu pega com a mão para comer, né, isso foi eliminado. E, bom, naquela época, então, né, fazem 5 meses aí, 4, 5 meses, nós vivemos um momento difícil e conseguimos ultrapassar esse momento, e foi um alívio nós termos conseguido realizar a feira e passar desse tempo todo dizer que nós enfim, tivemos sucesso na realização dela. Márcio, bacana. Ouvindo tu falar de tudo isso agora, a gente acha assim, nossa, tudo isso agora é normal, né? Como tu disseste agora, né? O álcool gel, medir temperatura, isso agora é o normal, é o tal do novo normal. Mas quando a gente fala ali atrás, isso não foi bem assim, foi um desafio grande, né?
Então, parabéns pela iniciativa, parabéns porque, com certeza, muitos negócios aconteceram pela agilidade da FENAC em promover tudo isso, né? Fredão, o SIC estava programado para acontecer no olho do furacão, né? Ou no olho da pandemia, por assim dizer. E vocês tiveram que pensar muito rápido, planejar o que fazer para resolver a questão de como seria o SIC, né? E então vocês criaram o eMercator, né? Foi a primeira feira em ambiente digital, né? Como foi essa experiência? Com certeza aí foi uma virada de página, né? Conta para nós, a gente quer saber. Primeira semana sem dormir. O que fazer agora? Mas a gente foi levando de leve e logo sentamos na mesa, começamos a procurar plano A, plano B, plano C, plano D. E passou a primeira semana e a coisa piorando. Passou a segunda e vamos criando E agora parece que está falhando, né? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Sim. Estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá, não, porque entrou o Márcio. Parecia que não estava me ouvindo. Bom, desculpa. A gente foi criando, pensando, estudando. Nós temos uma equipe muito pequena, mas muito eficiente. E o que vamos fazer? Aí, nós já estávamos... Para esse ano, nós íamos fazer novos eventos, não na área de calçado, e sim partir para outro segmento. E veio essa bomba em cima de nós e vamos partir para lá. Partir para o diferente, o que pensar e como fazer. Quando a gente tem um parceiro que trabalha conosco e começamos a discutir uma plataforma, fizemos uma plataforma que ela... para nós foi um sucesso, por sinal, todo o nosso time, tudo que a gente fez, parece que é a primeira feira do mundo nesses moldes que nós fizemos, foi a nossa, e foi desafio e foi dia e noite de trabalho e coisa, porque tu teve que educar o lojista, como seria, tu teve que educar o fabricante para vir logo com o sapato, para entrar dentro dos stands, que era dentro da Virtual 3D. Enfim, foi dia e noite. E o pior, para o Abdala e para o Liquim, que faz feira, eu, eletronicamente, o Fredão, olha, mal e porcamente dirijo o telefone dele. E as coisas vinham, e eu digo, pô, não dá para pregar, não dá para ajudar a levar um montante, e tu só via no virtual. Aquilo foi, para mim, Fredão, uma agonia. Como está sendo até hoje uma agonia a feira virtual. O mais gostoso da feira é no final do dia, tu parar ali, tu vê, eu fico parado, vem cara reclamar de carro atolado, do fedor da comida, porque não vendeu, ou porque não vendeu, mas tu sai de uma feira presencial com uma sensação, já de toda a tua experiência, a feira foi boa ou foi ruim. A virtual, ela é muito fria, muito gelada. Bom, vamos construindo, fizemos ela, aí entramos para fazer, nós ficamos 12 horas com palestras, tudo dentro desse grande agonia dessa doença, né? Mas nós transferimos assim para 4 de julho. Aí não sai, mas trabalhando na virtual. Aí quando estava quase pronto, vamos fazer as duas. Chegou na véspera, se reúne com o grande conselho, que é o pessoal dos sindicatos, se transfere a feira para ano que vem, né? E vamos fazer a virtual. Mas só nós da equipe sabia, porque é uma coisa, 7 chaves, estávamos muito bem e tal, e nós pegamos a aprovação do grande conselho, que eu digo assim, que nós temos, que é os sindicatos que nos ajudam, partimos para fazer a feira. Fizemos a FIC virtual, sem custo, porque nós tivemos que aprender tudo.
acho que a feira nós tivemos muitas coisas que nós erramos, não que erramos, que nós descobrimos como temos que fazer, porque não existe um modelo, é assim, assim, assim. Eu vou na Francal, vou lá, tiro uma foto, copio um instante, sei como fazer. Essa não tinha onde copiar, era nós que tínhamos que criar. E isso foi um 24 horas se virando, se fez e se lançou ela, principalmente com as palestras. E aí, aonde a gente também já quero oficializar, que nós não vamos mais parar, nós estamos com ela, nós vamos triplicar para 40 graus, com tudo aquilo, para 40, para 0 graus, desculpe, porque tudo aquilo que nós erramos, nós vamos botar mais coisas, vamos abrir mais elas, que descobrimos tudo que tem que apanhar para aprender, vamos fazer a virtual com a presencial. E também, com tudo isso, a virtual me trouxe o seguinte, é necessidade da feira presencial. Falando com os lojistas, vendo aquilo, ela me dá a sensação que a presencial, em cima que a gente sentiu com a virtual, ela vai cada vez ficar mais forte. Foi isso que nós fizemos, estamos trabalhando ainda dia e noite para aperfeiçoar essa nossa virtual. Vem muita coisa nova de cima da 0 grau, que está se criando, né? Isso eu costumo dizer, pessoal, vai funcionar ou não vai a presencial ou a virtual? Eu costumo responder bem chulamente. Se fosse isso, não precisava ter show do Milionários é Rico, do Chitãozinho Chororó, porque eu pego e vou botar no virtual, eu vou escutar. Mas tu tem que estar na feira, que dá outro clima. Tu fala no olho com olho, enfim, é outra sensação que dá a gente fazer esse projeto que nós tão loucamente fizemos e acertamos. Eu digo erramos porque muita coisa nós tivemos que aprender, não sabíamos como fazer. E aí chegamos lá, né? Parabéns, Fredão. Muito bom. Olha aí, os desafios, eles sempre vêm trazendo oportunidades, né? E vocês mostraram aí, o Márcio e o Fredão mostraram que superaram os desafios, transformaram eles. Queria passar a palavra para o senhor Abdala e perguntar para ele, assim, né, em todos esses anos de feira e de experiência dentro do setor coreiro calçadista e até em outras feiras estão integradas aí dentro da promotora de vocês, como que é isso hoje, né? Como que é o momento atual para Francal Feiras, né? Pensando nessa coisa do digital, das oportunidades, do que existe, né? Como que é para vocês? Fala um pouco para a gente aí. O senhor tem uma experiência ampla dentro de outros setores também de feiras, né? Bom, eu quero parabenizar o Márcio, o Fredão, por ter enfrentado os desafios e vencido, felizmente, em prol daquilo que fazem, que é o setor de calçados. Mas, antes de falar dos desafios, eu quero falar um pouquinho que o Márcio disse, e eu passei, ou a Francal passou, e aquilo que o Fredão passou, também estamos passando. Nós começamos uma feira, no dia 8 de março, uma feira de brinquedos, a 37ª edição. No dia 5 de março, no dia 4 de março, eu estive em Brasília, pela OBRAF, que é a entidade, a Associação Brasileira de Feiras e Eventos de Negócio, junto com o Ministério da Saúde e o Ministério do Turismo, porque a minha preocupação era saber como é que eu poderia fazer uma feira no dia 8 e as coisas já estavam rolando com relação a essa pandemia. Para minha tranquilidade, junto lá com o Ministério da Economia, Ministério da Saúde e o Ministério do Turismo, falaram, não se preocupem, é a imprensa que está falando muito alarde. Isso aqui já está sob controle. E deram lá os dados lá que eu saí de Brasília extremamente tranquilo, chegando
em São Paulo para preparar para iniciar a nossa feira no dia 8 de março, e como logo após iniciou a feira também da FIMEC. Muito bom. Mas não por isso ter ouvido todas essas colocações do Ministério da Saúde e também do Ministério do Turismo, nós nos protegemos também para a realização da feira de brinquedos, a Brin. E tudo aquilo, Márcio, que você fez, a gente fez, talvez em escala menor, porque a nossa feira de brinquedos, nós não temos visitantes e nem fabricantes que vêm de fora. Se vierem de fora, seriam pessoas da América Latina, que, na verdade, não estavam impactadas. Então, nós passamos por essa situação também. E aquilo que o Fredão falou, desculpa chamar de Fredão, mas é amigo, a gente tem que falar com carinho, né? Com todo orgulho. E orgulho também, né, Fredão? Então, também a gente passou por todos esses desafios de plano A, B, C, D, não somente com a Francal, mas com outras 16 feiras que a gente tinha programado a partir de meados de março até outubro. E qual foi a nossa ação? Criamos um comitê de crise dentro da Francal para que nós pudéssemos estar presente em todos os acontecimentos para que pudesse nos orientar o que é que nós iríamos fazer. Esse comitê de crise foi composto por 4 pessoas, e nós conseguimos fazer o plano A, o plano B, mas, infelizmente, quando o plano A estava pronto, vinha uma notícia que ele não iria funcionar. Passamos para o plano B. Quando o plano B estava pronto, tivemos a notícia que não iria funcionar. Passamos para o plano C. E veja, mudar datas de feiras, de uma já é complicado. Imagine vocês de uma quantidade de 16 setores. E mais, não foi só a Francal que estava com esse projeto, com essa necessidade. Todos os promotores de feiras de São Paulo tinham a mesma necessidade de postergarem as feiras que iriam acontecer no primeiro semestre, passar para o segundo semestre. E pavilhão para isso, né? Haveria um acúmulo de datas que, lamentavelmente, não seria possível a gente equalizar isso com tranquilidade. Mas aí que eu digo que a união foi importante. Os pavilhões se aliaram a nós, e feiras que iriam acontecer com 5 dias de montagem, 4 dias de realização, 2 dias de desmontagem, nós conseguimos enxugar e conseguimos colocar todas as feiras no segundo semestre. Não só a Francal, como os outros promotores também. Esse foi o plano C. Só que veio o plano D, que falou, não vale mais, porque o ano de 2020, feira só vai acontecer a partir de novembro, ou meados de outubro. Então, vocês veem que a capacidade nossa é limitada, porque a gente tem o profissional capacitado, obviamente, mas nós temos que combinar com os russos, com os expositores, né? E aí, graças a Deus, com o profissionalismo da equipe da Francal, com a determinação da equipe da Francal, a gente conseguiu conciliar todas as nossas feiras para o segundo semestre. E quando vimos que nós não teríamos condições de fazer feiras, pelo menos em São Paulo, até o mês de outubro, porque eu tinha a última feira minha em outubro, que seria uma feira de produtos orgânicos e naturais. E não é que chegou lá no mês de junho, construiu-se um hospital esse hospital de campanha. Dentro do OMB. E a minha feira era dentro do OMB. Como é que eu construo um hospital de campanha, né? Como é que eu faço uma feira dentro de um pavilhão que estava lá instalado um hospital de campanha e que como é que o meu visitante iria entender isso? Então, a decisão da Francal, conversando com todos os nossos expositores, com todas as entidades, a gente conseguiu postergar as nossas feiras para o ano de 2021. E não foi fácil tomada de decisão. Obviamente, isso teve uma implicação
Isso teve uma aplicação muito forte também no aspecto fluxo de caixa da empresa, mas graças a Deus, pela estabilidade, pelo que a Francal plantou nos últimos anos, a gente está conseguindo superar e temos certeza que estaremos fazendo com sucesso as nossas feiras no ano de 2021. Mas não foi fácil. Não foi fácil enfrentar uma pandemia que no Brasil estava recém-iniciando, com a feira que aqui ia acontecer a partir de 8 de março, e depois tentar adequar todas as outras feiras do segundo semestre, que não aconteceu, e, consequentemente, agora lançamos para 2021. E a Francal, em São Paulo, foi a primeira feira, a primeira promotora que decidiu levar todas as nossas feiras para o ano de 2021, em função da capacidade, do respeito que os nossos expositores têm com a gente e a gente com os expositores, que o mercado tem com a gente e a gente com o mercado. E, em comum acordo, a gente conseguiu levar e esperamos que, se Deus quiser, em 2021 a gente possa fazer as nossas feiras com os sucessos que sempre prevaleceram. Então, eu não respondi a sua pergunta, Karen, mas foi também um momento de muita dificuldade. E veja, em São Paulo ainda não se tem a certeza que alguma feira vai acontecer em São Paulo. Por quê? O governo do estado, no mês de junho, disse que feira só poderia acontecer a partir de 12 de outubro. Só que a Prefeitura de São Paulo ainda não deu o ok para isso, não deu os alvarás para isso. Então, agora nós estamos nessa situação da UBRAF, né? A nossa associação de promotores e pavilhões, trabalhando com a Prefeitura de São Paulo para que veja os protocolos e também nos dê autorização a partir de 12 de outubro, aqueles que ainda têm necessidade de fazer alguma feira, que faça, alguns promotores. Mas obrigada, senhor Obala. Muito obrigada. Olha só, em maio desse ano, antes da gente dar sequência, lembrando que nós teremos uma rodada de perguntas, eu já tenho perguntas para os senhores aqui para o final, certo? Antes, só lembrando então para se inscreverem no nosso canal do YouTube e nos seguirem lá, essa live vai estar gravada para quem não puder assistir nesse momento na íntegra. Em maio desse ano, no encontro anual de acionistas da Amazon, né, que foi a primeira vez que o evento aconteceu virtualmente, perguntaram para o Jeff Bezos quais eram os planos da Amazon para os próximos 10 anos. E na resposta dele, ele incluiu uma pergunta, que ele mesmo respondeu, né? Ele perguntou assim, o que é que não vai mudar nos próximos 10 anos? E ele disse o seguinte, que o que não mudaria era a obstinação da Amazon pela excelência do atendimento do cliente. A gente quer fazer agora um bate-bola com vocês, né? Nós temos uns minutos para esse bate-bola antes das perguntas finais. Pensando no seguinte, o que é que não vai mudar no ambiente das feiras? O que é a essência das feiras? O Fredão falou ali do relacionamento, o seu Abdala falou hoje tão enfaticamente sobre a questão dos negócios, da importância dos negócios quando a gente se encontra pessoalmente. O Márcio demonstrou isso tão bem na questão da FIMEC, que aconteceu ali com um protocolo criado muito rapidamente. Então, assim, vamos fazer esse bate-bola de vocês falando do que não vai mudar nas feiras de negócios e o que vocês entendem que são oportunidades, talvez, de integração com o digital. Vamos lá, quem começa? Márcio, pode ser tu? Eu gostaria de começar. Não vai mudar o respeito que a gente tem pelos nossos expositores, pelos nossos visitantes, isso não muda. Pelo contrário, cada vez mais isso tem que ser fortalecido. Não vai mudar a importância de uma feira física, sem sombra de dúvida. Pelo menos da Francal, não vai mudar aquilo que nós já vimos fazendo nos últimos 5 anos, trazendo não só a área de exposição, mas trazendo conteúdos importantíssimos
que possa colaborar para o crescimento profissional, não só dos visitantes, como também dos nossos expositores. Não vai mudar a Francal trazendo informações de tecnologia, expositores de tecnologia, para que a gente possa realmente fazer que o nosso setor se torne cada vez mais, não só profissional, mas dinâmico. Hoje nós estamos vendo aí que a internet, a venda pela internet, virou uma necessidade. Já há 5 anos a Francal vem colocando nas suas feiras esses fundamentos de expositores, colocando em prol das suas capacidades de informações para que lojistas se preparassem também para fazer as suas vendas através da internet. Vai mudar? Sim. Nós estamos terminando uma plataforma digital, no sentido de também fazermos eventos virtuais, não feiras virtuais. Faremos, sim, feiras híbridas, junto com a feira física e uma feira virtual, trazendo informação e fortalecendo as duas entidades, tanto a física como a virtual. No sentido de que os nossos mercados fiquem se comunicando 365 dias. Nós não queremos que termine a feira e só se falando da feira novamente, ou do mercado, esse relacionamento no mercado, no ano seguinte. Queremos 365 dias a comunicação nossa com os mercados, sejam os expositores, junto com os seus clientes. E não vai mudar de forma alguma maneira de ser. Respeito, consideração, profissionalismo que a gente tem com os nossos mercados. Tenho certeza que vamos passar por esse momento difícil que estamos passando. Tenho certeza que vamos vencer. Claro, ninguém é culpado, mas todo mundo vai pagar um preço para isso. Mas a feira física, ela vai ser importantíssima. Aliás, a necessidade, com todo mundo que a gente conhece, fala, pô, estou sentindo falta do abraço, estou sentindo falta do carinho, estou sentindo o fato de olhar olho no olho, estou sentindo a falta de apertar as mãos. E negócios, quando se realiza com afinidade. Não só com interesse financeiro, mas também com afinidade. Eu tenho certeza que isso não vai mudar. E muitas coisas virão que a gente ainda desconhece, que a capacidade, o profissionalismo de cada uma das empresas da Francal, da equipe da Francal, vai trazer esses conhecimentos também para os nossos produtos. Com certeza, senhora Abdala. Muito obrigada. Márcio, o que não vai mudar? O que é que não vai mudar aí dentro das feiras? Bom, eu quero responder e já fazer uma colocação, que é o seguinte. Eu acredito que cada feira, cada evento, e cada mercado que esse evento atue, né, ele tem que ser analisado de maneira diferente. Talvez, quem sou eu aí para fazer qualquer tipo de crítica, e não estou fazendo. Talvez algumas ações governamentais ou ações públicas que estão sendo feitas são feitas de maneira... ações genéricas, generalizadas, ou seja, se toma uma decisão para diversos tipos de coisas e elas não são analisadas isoladamente para ter uma solução para cada problema. Assim, eu acho que vão ser as feiras. Tem tipos de feiras e tipos de segmentos de mercado que a feira presencial volta normalmente como era e sai essa solução, lógico, com as melhoras de biossegurança. Tem outras feiras que vão se adaptar muito bem ao sistema híbrido para ter ela tanto via web como física, virtual e física. E tem certas situações que vai crescer bastante os encontros virtuais. Então, o que eu considero que vai acontecer a partir de agora, e o que nós já estamos fazendo aqui dentro da FENAC, graças a Deus, eu tive condições e liberdade de montar
uma equipe de profissionais, eu pude escolher essa equipe, né? Não tive influência para política para poder montar a equipe, graças a Deus, e graças à prefeita que é hoje o município o maioritário da FENAC, apesar de nós termos sócios grandes como o Ministério do Turismo do Brasil, né? Nós podemos fazer uma equipe assim que analisa as causas para depois tratar as soluções dos problemas. Então, cada feira que nós temos, nós estamos agindo de uma maneira. Não tem solução padrão para todas as feiras que nós trabalhamos. E tanto é que algumas nós transferimos, outras, evidentemente, nós temos os pavilhões, né? Nós não estamos amarrados à solução dos pavilhões que São Paulo tem, por exemplo. Né? Nós decidimos como encaixar as feiras dentro do pavilhão, então, dos pavilhões da FENAC. E nós estamos, então, nessa condição. Algumas feiras nós já passamos para 2021, algumas nós vamos fazer ela virtual, que é o caso da Sulserve, agora, dia 22 de setembro. Nós vamos ter uma feira virtual dentro das condições que a gente acha que a feira é possível, já que uma feira de alimentação prevê provar os alimentos, tem uma interação que ultrapassa só o relacionamento comercial, mas sim tem a cocção de alimentos, cozinham-se alimentos dentro da feira, enfim. Não foi possível manter uma feira dessa maneira nesse ano. A gente transferiu ela, então, para o final de maio do ano que vem. Mas nós temos hoje, por exemplo, a Reparasul, que é de um segmento que dos que menos sofreu neste momento, né? Ele continua, as oficinas mecânicas continuam trabalhando de maneira... ou seja, não tiveram tantos problemas, e o setor de reparação clama pela feira. Lógico, com toda a segurança, e ela só vai ser feita se for permitida. Mas nós mantemos a data dela. A reparação é de 18 a 28 de novembro, está lá, para ser feita ela de forma física. Bem como a Subeleza, que é de um segmento também que, apesar de ter sido trancado em Porto Alegre, agora já está liberado de novo, e é um segmento que não só das pessoas que já está trabalhando nele, mas é um segmento com uma barreira de entrada que não é muito grande, ou seja, com não tanto capital para te passar a operar nesse segmento, nesse setor de mercado. Então, é uma feira também que está programada, ela vai ter também um suporte virtual, todas as duas, mas elas estão programadas fisicamente. A não ser que, evidentemente, nós sejamos proibidos de fazê-las. Né? Márcio, desculpa te interromper, nós temos, na verdade, a previsão de terminar nossa live às 19h10, antes de fazermos as perguntas, e eu gostaria de ouvir do Fredão, nós gostaríamos, com certeza, o público que está aí, né? Desculpa, Fredão, o pouco tempo, a gente pode queimar um pouquinho o horário previsto para 19h10 o encerramento, mas a gente quer ouvir de ti, né? O que é que não vai mudar no ambiente das feiras de negócios? Não muda a feira presencial, mas a híbrida, ela vai ser uma coisa que vai agregar. Nós já vamos fazer a primeira, ela híbrida, e isso sem dúvida nenhuma, vai ser o futuro da feira. E cada vez mais eu sinto que a presença em certos setores desaparece. Isso com o futuro de 5, 10 anos, isso é a minha sensação. Mas hoje a híbrida já é fato para mim quase consumado. Estamos com ela, vamos fazer a 0 grau, já com ela híbrida, né? Claro que tem um problema se vamos fazer, se não vai mudar, se vai ter mais 2 semanas, essas coisas tudo, mas tudo que eu estou sentindo com o prefeito, falando com o pessoal do governo, acho que nós, absoluta, quase que certeza que vamos fazer a feira. Então eu sinto isso, tem muito mais coisa, muito mais
tem muita coisa que tem que agregar o elemento. E uma coisa que, já que nós estamos nós três promotores, é uma coisa, pena que não podemos estar todo mundo, acho que a gente também deveria acertar, eu estou falando especificamente de um setor que é o meu, esse calendário, né? Briga daqui, porque hoje passou a ser tudo muito caro, e botar lojista aqui, levar para lá e fazer aqui, vir para cá, também é uma coisa que é muito necessário, e muito obrigado pela oportunidade que a IBTEC está dando a gente começar, talvez, a largar a primeira pedra para esse setor. Obrigada a vocês. Obrigada por aceitarem o convite. A gente, com certeza, teve aí uma oportunidade ímpar, né, de compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. Quero falar para vocês da nossa próxima live, que vai ser no dia 26 de agosto, e o tema vai ser conforto e moda, moda e conforto. Convidá-los a participarem. Antes de nós encerrarmos, então, nós temos 2 ou 3 minutos para respondermos algumas perguntas. Eu só queria fazer uma colocação rapidinha. Só deixa eu colocar as perguntas. Oi. Pela manhã, Fredão, nós falamos que a união não faz só o açúcar, faz a força também. Isso aí. Como você disse aí, realmente, o momento é de união em prol do mercado. É do mercado. O mercado está totalmente disponibilizada para conversar e fazer o que é melhor para o mercado. Isso aí eu vejo muito. Bacana. Olha só. E aí, graças a... Desculpa, Fredão. O slogan do IBTEC, o nosso novo slogan é "Vamos juntos construir o futuro"? Então, essa é a nossa proposta aí, seu Abdala. Vamos juntos, então, construir o futuro. A gente tem aqui algumas perguntas. Se nós conseguirmos fazer em ping-pong, eu gostaria de fazer as 3. Precisaríamos de 1 minuto para responder cada uma. Vou fazer a primeira para o Márcio, certo? O Miguel da Meso pergunta assim: qual ou quais os grandes diferenciais de cada uma das feiras hoje, né? E de que forma elas estão pensando em ações para movimentar o setor, para que ele reaja em 2021, 2022. Qual é a tua colocação para isso, Márcio? 1 minuto. Primeiro, ouvir os interlocutores, né? Não consegue se movimentar a partir de agora sem dar a oportunidade maior dos teus clientes e dos teus visitantes participarem dessa reconstrução. Então, assim, o primeiro diferencial de qualquer empresa, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar, e neste momento ímpar tu tem que trazer esses interlocutores que tu tem, que são os principais, para que tu possa formatar, então, essa nova maneira de fazer feira. E, evidentemente, baseado em cima do que nós já viemos trazendo, que é o conteúdo bem especializado, e isso eu vejo em todos os eventos serem feitos agora. Tu não consegue fazer se não trazer um momento de ensinamento ou palestras que podem transformar essas pessoas no dia a dia dos seus negócios. Muito bom, muito obrigada, Márcio. E agradecer ao Miguel aí. Para o senhor Abdala, pergunta, seu Abdala. A Cássia Teixeira perguntou o seguinte: existe a possibilidade de incluir nas próximas edições das feiras ferramentas digitais de atendimento com interação imediata entre o expositor e o comprador, além de canais de e-mail, site de empresa? Ou seja, ela está perguntando sobre essa possibilidade do híbrido aí, né? O digital com o presencial. Como que o senhor responde isso, seu Abdala? 1 minuto. Oi, Cássia. Só não existe, como já estamos trabalhando para isso. Claro que a tecnologia está aí a favor de que as coisas aconteçam com mais facilidade, com mais rapidez, com mais clareza. Existe, sim, não essa possibilidade, existe e vai acontecer essas ferramentas para facilitar a vida de quem participa de feira. Estamos trabalhando, estamos muito focados nesse processo. Muito bem, muito obrigada.
E olha só, e a última pergunta, a gente tem várias perguntas, mas tivemos que selecionar 3. Ela foi feita pela Aline Colombo e ela perguntou assim: Senhor Fredão, a feira digital trouxe resultados financeiros para os expositores? Nossa, que saia justa, né? Comparada à feira presencial, qual a diferença na realização dos negócios? Eu não entendi bem. Se ela trouxe lucros... Se ela trouxe resultados financeiros para quem participou da feira digital. Isto é a grande desgraça da virtual. Na presencial, aquilo que eu falei, tu está no corredor, tu sabe como está vendendo a experiência. E a virtual é muito fria. Só para te ter uma ideia, nós tivemos 12 mil visitas de lojista na nosso... Eu não sei se venderam, 60%, 12 mil usuários entraram no nossa feira. 60% é lojista. Se comprou um par ou não comprou ou não veio, a gente não sabe. 1, 2. Isso é o grande erro que nós estamos mudando. 2. Isso numa feira presencial, tu não precisa nem falar, é sentido, né, Abdala? A gente vê que o cara vendeu pelos olhos, pelo entusiasmo. Pela conversa do corredor. Todo mundo. Como é que foi a feira virtual? Eu digo, uma bosta. Desculpe falar assim, porque ela não tem aquele sabor de nós com mais idade, aquele abraço do final de feira, de me xingarem, porque nós tivemos atolador lá em cima, restaurante com cheiro, aquelas coisas todas que faz parte, mas terminou, terceiro dia de feira, tu tem 90% da pesquisa tua mesmo que tu fez. Estou certo, Abdala? Não é mais mesmo assim. A virtual é muito difícil e isso é coisas, é ferramental que nós vamos ter que agregar para dar maior informação. E qualquer coisa que quiserem, entra no nosso vídeo, na nossa... Como? Nas nossas redes sociais, ali está a pesquisa de todos que visitaram. Mas agora não vou conseguir contigo, e boa operação, dona Colombo. Obrigada, muito obrigada. Olha tá só, ótimo, obrigado. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, Colorgraph, Covestro, Grupo Stickfran, a Mercator Feiras e Eventos, a Killing, a Solvay Group, Rodia e a Zaoneiro. Queremos agradecer a vocês que aceitaram o nosso convite para participar dessa conversa. Tomara que ela seja de verdade uma conversa para a gente construir o futuro juntos. E agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. Pedimos que vocês curtam nossa live. E lembramos que ela fica aí permanente. Muito obrigada, Fredão, por estar aqui conosco, o seu Frederico Plett. Muito obrigada, Márcio Jung. Muito obrigada, senhor Abdala, Jamil Abdala. Foi um prazer estarmos aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço e é sempre uma alegria estar se interagindo com esse tão importante setor da nossa economia, que é o setor de calçados. Fredão, um grande abraço. Márcio, um grande abraço. Você, Karen, obrigado por tudo. E aqueles que estão nos assistindo. E vamos vencer, se Deus quiser. Vamos lá. Eu quero agradecer um cara que trabalha muito na entidade, mas aparece quase nada. Ele tem medo de imprensa, ele não gosta de dar discurso, que é o Cláudio Cries, o grande presidente que vocês têm, meu amigo, e que ele dá... Eu sei a força e o que ele trabalha por trás do pano para vocês. Obrigada, Fredão. Olha que lembrança bonita. Como? Bonita lembrança, merecida. O grande patrão, eu sei. Só que ele é tímido, ele não fala, ele tem raiva do microfone, mas eu vou botar ele mais no microfone. Obrigado, Abdala, estamos também à disposição para quem tu quiser enviar. Liquinho, meu pular, Liquinho, Márcio Jung, obrigado também, obrigado, Karen. Foi uma honra e um prazer estar aí. Verdade. Bom, aprendizado hoje, né? Ouvir vocês é sempre muito bom, mas eu acho que eu deixo, para mim, a melhor situação que ocorreu durante essa live, Karen, foi ver
o Fredão e o Abdala, abrirem uma conversa sobre a situação de datas de feiras de calçados no Brasil. Isso aí eu fiquei realmente... Só de grandes pessoas partem essas coisas. Não é qualquer um que, na verdade, todos sabem, as duas feiras têm os mesmos objetivos, concorrem na mesma situação, mas o importante é esse respeito e saber que vocês abrem esse espaço para que vocês conversem em cima de datas de feiras brasileiras. Isso é excelente para o calçado do Brasil e da América do Sul. Parabéns aos dois. E muito obrigado, Karen, ao IBTEC. Obrigada a você. Obrigada às equipes de vocês e a nossa aqui, que a gente sabe que por trás disso aqui acontece muita colaboração, né? Então, agradecer a todos que estiveram aqui conosco também. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.